isso ele tem que entender que o fato de ter nascido no meio de um povo cristão não garante a ele a salvação. Amém? Vamos mais para frente, amém, queridos? Romano 3:2, né? Os oráculos de Deus. Aí Paulo mesmo já vai responder muita sobre todos os aspectos, porque foram-lhe confiados os oráculos de Deus. Era um grande privilégio ser judeus, sob todos os aspectos. Os judeus tinham a grande vantagem de ter o Antigo Testamento, pois ele continha a verdade a respeito da salvação. Abra aí, por gentileza, em 2 Timóteo 3,15. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. 3,15? 3:5. 3,15. 3:5. Por favor, Camilo. 2 Timóteo 3,15. É que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Deixe a sua criança, né, para não falar meninice, que aí eu vou pronunciar, meus lábios às vezes não sobem e descem, mas que em outros aspectos o apóstolo está colocando, desde a sua faixa de criança, você aprendeu a lei do Senhor. Você aprendeu os preceitos para a sua salvação. Mas vamos mais para frente. E sobre o Evangelho em sua forma básica. Alguém abra para mim, por gentileza, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Uma salvação básica para eles entenderem. E aí, quando Paulo diz, prega a palavra em 2 Timóteo 4:2. Alguém lê aí, por favor. Mas está debaixo de tutores e cuidadores até ao tempo determinado pelo Pai. 4:2, irmã Ana Lúcia? Gálatas? Não, Gálatas 3:8. Tá. Aí eu pedi para ler agora, por gentileza, 2 Timóteo 4:2. Que pregues a palavra, indes a tempo e fora de tempo, redarguais, repreendas, exortas, com toda durabilidade e doutrina. Em outras palavras, prega os oráculos de Deus. Prega-os os oráculos de Deus. Tendo tempo ou fora de tempo, a palavra de Deus permanece fiel. A palavra de Deus, ela não está presa ao tempo, querido, mas o tempo preso à palavra de Deus. Porque se nós formos voltar na Bíblia, em Gênesis 1, vai dizer que a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus vagava sobre a terra. Fora de tempo ou dentro de tempo, prega os oráculos de Deus, prega a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não tem mudança, a palavra de Deus ela não contém sombra, a palavra de Deus ela é e ponto. Mais para frente, querido, alguém abre aí 1 Pedro 4:11. Talvez a gente acaba antes das 9h30, né? E depois a gente... amanhã é feriado, né? Maravilha. Amanhã só vem me acordar antes das 9h. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence
a glória e poder para todos sempre. Amém. 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 Está registrado na Escritura, querido. Se alguém vai falar, fale a palavra de Deus. Se alguém vai administrar, administra através da palavra de Deus. Se alguém, querido, vai conviver com alguém, conviva através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é o que nos levará a encontrar com Deus. Vamos mais para frente, amém, queridos? Qualquer pergunta, os irmãos anotam no papelzinho, nós entregamos para o pastor Léo. Romanos 3, do 3 ao 4, Paulo vai antecipar que os judeus discordariam da sua afirmação de que Deus não garantiu cumprir a sua promessa a todos os descendentes naturais de Abraão. Eles argumentariam que esse ensino anula todas as promessas de Deus feitas aos judeus no Antigo Testamento. Porém, a sua resposta exprime tanto os ensinos explícitos quanto os implícitos no Antigo Testamento. Antes de qualquer judeu, independente da pureza da sua linhagem, possa herdar as promessas, eles têm que se arrepender e ter fé. Paulo está falando, querido, a sua casta de judeu não te faz melhor. A sua linhagem não te faz melhor. A sua condição financeira não te faz melhor. O seu diploma colado na parede não te faz melhor. Você precisa se arrepender e ter fé para alcançar a salvação. Abra aí, por favor, Romanos 9, 6, 7. Não que a palavra de Deus haja de faltar, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamado a tua descendência. Amém, querido? Nem todos que são de Israel são de Israel. Nem todos que estão dentro da igreja são de Israel. E nós precisamos tomar cuidado com isso aqui, queridos. Porque nós temos filhos, nós temos esposas, as irmãs têm esposos, e nem todos que dizem sou de Israel é de Israel. Correto? Foi o que o nosso irmão Camilo acabou de ler. E nós precisamos abrir os olhos e sensível os ouvidos à voz de Deus. Aí você acha, querido, que todos nós estamos na mesma fiação, querido. Mas vai que tem um que quer colocar uma vírgula, né, nessa linha reta. Era mais ou menos o que Paulo estava explicando. Olha, nem todos que são de Israel são de Israel. Nem todos que se dizem filho de Abraão são filhos de Abraão. Nem todos são de uma descendência pura. Nem todos vieram do mesmo alicerce. E eles precisam se arrepender e ter fé para alcançar a salvação. Quantos de nós, queridos, já tivemos o desprazer de ouvir algo a respeito dentro da nossa própria denominação, da nossa própria igreja, que não era para acontecer? Não era para acontecer. E muitas das vezes acontece algo dentro da casa de Israel, com aqueles que se dizem que são de Israel, que nos choca. Nos choca. A gente toma até um supetão. Eu já tive experiências brutais, que eu falo, nossa, como podem dizer que é de Israel
dizer que pertence, dizer que é da mesma fé que eu, e agride ao outro desta forma, precisa se arrepender e ter fé para ser salvo. Quantos, queridos, já tivemos o desprazer de ter jovens que foram envolvidos com aqueles que professavam uma fé, mas que a fé na verdade era só em conquistar a pessoa amada. E às vezes não era nem conquistar para ser uma companheira, era só para conquistar e tirar da casa de Israel, porque nem isso ele teve responsabilidade ou teve a hombridade de poder garantir o ato pecaminoso dele. E estava dentro da casa de Israel. É que Paulo está dizendo, nem todos que são de Israel são de Israel. Nem todos que estamos aqui nessa noite somos os mesmos que estiveram no congresso, né, irmão? Quer saber quem é da casa de Israel, irmão? É quem vem no culto de terça, quem vem no culto de quinta e quem vem no culto de domingo. Antes nós tínhamos alguém que era os domingueiros. Agora a gente já tem os que são da ceia, né? A gente só vê o cara na ceia. O cara vem 12 vezes no ano para a igreja. Tem ou não tem, irmãos? Tem, irmão. Tem, eu tenho um olho. Está meio com uma cirurgia ruim, mas ele enxerga. Tem pessoas que você só vê no culto de ceia. Ele acha que a ceia salva. Não, não. Nós participamos da ceia porque somos salvos. A ceia não nos torna salvos. Não, não. Você participa da ceia porque você é salvo. Correto, pastor Gilson? Tem gente fazendo a ceia como se fosse um trevo de 4 flores, de 4 folhas. Não, querido. Não. Nós temos que ser povo de Israel, querido. Nós temos que ser um povo que anda debaixo dos mandamentos e dos preceitos de Deus. Amém? Versículo de número 3. A fidelidade de Deus. E se algum deles não crer, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De modo algum. De modo algum. Na verdade, comprova a fidelidade divina. Mesmo que alguns judeus não creiam, e Paulo aqui vai usar a palavra politicamente correto, porque na verdade não foram alguns, mas sim todos os judeus, Deus será fiel a seu pacto e cumprirá suas promessas, mesmo que certos judeus não puderem recebê-las, devido à sua incredulidade, querido. Não. Se você não crê, isso não anula o pacto que Deus tem sobre a igreja. Se alguém da nossa casa não crê que há uma palavra de promessa sobre a nossa casa, isso não anula a palavra dada por Deus sobre a nossa casa. Não importa, Deus não trabalha, querido, conforme os deuses e os seus pensamentos. Não. Deus é Deus e ponto. Era que Paulo estava dizendo, muitos judeus não creram. E ele está usando uma palavra politicamente correta nos dias de hoje, porque na verdade todos não creem. Mas isso não anulará o pacto de Deus sobre vocês. Isso não anulará as bênçãos que o Senhor tem sobre vocês. Isso não anula o que Deus tem sobre a nossa vida. Eu não creio que é possível Deus fazer mudar essa história. Isso é você que está falando, não é o que Deus está falando. Se Deus determinou, querido, que a sua casa vai ser uma bênção, não tem palavra de maldição hereditária que possa te colocar de pé. Não tem obra de macumbaria, não tem trabalho oferecido nas nada virgem, não tem nada que o diabo possa semear. Se Deus disse que a minha e a tua casa servirá ao Senhor, acabou. Não importa se algum parente nosso olha para a nossa casa e diz, eu não creio nisso.
É muita coisa para eu crer. E você vai olhar lá para o céu e falar: a minha palavra, ela não volta atrás, já foi decretada e acabou. Era mais ou menos isso que Paulo estava falando. E aqueles que não receberam ou que não recebem as promessas de Deus, não é porque Deus quebrou a aliança, não, você não está recebendo por causa da sua incredulidade, não por causa das promessas de Deus. Porque quem quebra a aliança somos nós, não é Deus. Quem sai do caminho não é Deus, somos nós. Quem peca não é Deus, somos nós. E é isso que Paulo está dizendo: se alguns não vão receber as promessas de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa são deles, porque eles são incrédulos, eles são pecadores, eles não acreditam no poder da palavra de Deus. Mesmo que certos judeus não puderam receber devido à sua incredulidade, Paulo se referiu especialmente às promessas centradas no Messias, Jesus, o Cristo. Romanos 3:4, amém? Deus é justificado. De forma alguma, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito: para que seja justificado em tuas palavras. E venças quando forem julgados, ou vença quando forem julgados. Amém? Se toda a humanidade concordar que Deus havia sido infiel às suas promessas, isso provaria apenas que toda a humanidade é mentirosa e Deus é verdadeiro. Isaías 6:3, abre aí por gentileza. Isaías 6:3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Primeiro, Deus é santo. Essa qualidade torna impossível que Ele minta. A santidade de Deus é a sua perfeição moral e ética, ou seja, a sua integridade absoluta que o diferencia de todas as suas criaturas. Deus é santo. Bom, Ele é santo. Tem mais algum aqui que é santo? Aí a gente pode colocar você lá na prateleira com Deus. O que diferencia Cristo é que Ele é santo, e por Ele ser santo, Ele não pode mentir. E aí volta para cá, querido. No decorrer do dia de hoje, até as 20h45, será que a gente já não soltou uma mentirinha? Ah, mas era só uma brincadeirinha, né? Ah, acho que era só uma piadinha do Bolsonaro vezes Lula. Deus não, querido, Deus é santo. A sua essência, a sua natureza faz com que Ele não pode mentir. É que nem às vezes a gente vê alguns pseudos pregadores dizendo: não há nada que Deus não possa fazer. Assim, Deus não mente, Deus não peca. Correto? Há coisas que Deus não pode fazer. Deus não mente, Deus não peca, Deus não falha, Deus não é corrupto. Vamos mais para frente. E essa qualidade torna impossível que Ele minta. A santidade de Deus é a sua perfeição moral e ética, ou seja, a sua integridade absoluta que o diferencia de todas as criaturas. A santidade de Deus está, portanto, relacionada à sua transcendência. Deus não se conforma a nenhum padrão de pureza. Ele é o padrão. Deus é absolutamente santo. A saber, Ele possui uma pureza infinita e incapaz de ser mudada. Por causa da sua santidade, quando Deus fala, Ele não pode mentir e nunca o fará. Ele nunca engana, distorce ou deturpa o que diz ou faz. Mentir é contra a sua natureza.
não sejamos filhos e filhas, amém? Porque se o pai da mentira é o diabo, então significa que a gente não pode mentir, né? Não, dá um clima assim, mais alegre, né? Fica um clima mais descontraído, né? Para não ficar tão pesado. Mas se o pai da mentira é o diabo, e caso eu e você minta, o que isso nos torna? Filho ou filha. Essa é a diferença de Deus. Ele é santo. Ele não mente, ele não pode mentir. A essência dele transcende. Não é que Jesus foi santo ontem e não é santo hoje, não. Ele é santo desde sempre. Amém. Amém. Não é que hoje eu não minto e amanhã eu posso mentir. Isso sou eu e você que não é santo. Deus não. Não é eu e você que amanhã podemos enganar alguém. Deus não engana ninguém. Não é eu e você que podemos falar algo hoje e não podermos cumprir. Deus não, o que Ele fala, Ele cumpre. Como Deus não pode mentir, a palavra de Deus, a Bíblia, é completamente confiável. Por que a gente confia 100% na Bíblia? Alguém já fez essa pergunta? Por que a gente confia 100% na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se Ele não pode mentir, e a Bíblia é a palavra dele, então ela é verdadeira. Vamos pegar mais uns versículos, né, irmão? Salmo 119, amém? Vamos lá no Salmo 119. Aproveitar que a gente está todo mundo alegre na presença do Senhor. Folheando a Biblinha, como diz o nosso pastor Elito Marques, eu amo o barulhinho dessas folhas. Lembra do pastor Elito Marques, pastor João? Abra aí no seu verso 160. Salmo 119, o verso 160. O que vai dizer? A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Não é que a palavra de Deus no decorrer da caminhada ela se tornou verdade. Não. A palavra de Deus é verdade desde o princípio, para todo sempre. Amém. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que neles confiam. Provérbio 3:5. O caráter de Deus e as comunicações que procedem do seu caráter são mais puras do que qualquer coisa que este mundo possa produzir. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, em cantinho de barro, depurada 7 vezes. Salmo 12:6. Depois de ser confrontado, amém, irmãos? Aí vamos pegar aqui o texto que todos nós conhecemos. Depois de ser confrontado pelo profeta Natan por seus pecados com Batseba, Davi confessa em Salmo 51:4 que Deus está justificado em seu juízo, seja Deus verdadeiro, uma vez que seria contra a sua natureza infinitamente perfeita ser de outra maneira. Leia, irmão, Salmo 51:4. Vamos lá, todo mundo conhece essa passagem? Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Amém? Não há como dialogar com Deus, queridos, porque Ele é a verdade, então. Não tem como você tentar abrir objeções com Deus. O que Davi estava dizendo em outra palavra? Contra ti, só contra ti pequei. E sei que os seus juízos são retos sobre os meus pecados. Eu reconheço os meus pecados e reconheço a sua justiça sobre mim. Não há como a
Espírito Santo, ele não pode fazer conchavo com o pecado. Simples. Amém? Agora, Romanos, do 3 ao 5, Paulo antecipa e responde às objeções de que seus ensinos, na verdade, contestam a própria santidade e pureza do caráter de Deus. Amém? Através de nossas falhas, honramos a Deus? Versículo de número 5. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por tomar a vingança? Eu falo como homem. Volta algumas folhas se você estiver em Romanos. Vai lá no 1,17. Por favor, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Deus seria injusto por aplicar justiça a nós? Mais uma vez, Paulo se coloca no lugar do pecador indulgente, antevendo que alguém assim poderia dizer: seria Deus injusto por condenar a maldade? O que se espera de um juiz justo diante de um criminoso culpado? Se Deus inocentasse o culpado, não faltaria com justiça ao agravado? Você imagina comigo, vamos pensar, irmãos. Se Deus colaborasse com a injustiça, como ele teria uma base firme e correta para julgar a justiça? Deus não pode fazer laços com a injustiça ou com a maldade, querido, porque senão faltaria para ele uma base, vamos dizer assim mesmo, de autoridade para julgar o pecado. Porque olha o que diz: mas se a nossa justiça ressalta a justiça de Deus, ou em outra palavra, quanto mais injusto nós formos, mais vamos ressaltar a justiça de Deus? Não, querido. Não, Deus não faz aliança com a injustiça. Deus não faz a aliança com o pecado. Deus não faz a aliança com a maldade. Se Deus inocentasse o culpado, não faltaria com justiça ao agravado? Alguém abra aí, querido, por gentileza, Hebreus 10, do 26 ao 32. Já estou terminando, tá, pastor? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgados merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grandes combates de aflições. Obrigado, querido. Se fosse assim, querido, que parâmetro restaria para exigir justiça final? Ou como o texto diz nos versos de número 6 que nós vamos ler, como julgará Deus o mundo? Nesse caso, não faria sentido, por exemplo, reclamarmos da
corrupção no nosso país ou exigir que os corruptos sejam condenados. Amém? Vamos para o versículo de número 6, amém? De forma alguma, pois então como Deus julgará o mundo? Correto? Todos acompanhando o versículo de número 6, amém? Já vem praticamente a resposta: de forma alguma, pois então como Deus julgará o mundo? Um dos principais temas da Escritura é que Deus julgará o mundo. Gênesis 18, 25. O outro Salmo 56. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria a justiça e o juízo de todas as terras? Salmo 50.6, 50 verso 6. Quem achou? E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Deus é o juiz. O que Paulo quer dizer é que se Deus tolerasse o pecado, ele não teria uma base correta e justa para o julgamento. Ele não teria como julgar aquele. Ele não teria adjetivos para fazer o julgamento. Mas ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz que condenará a cada um no seu pecado. Não adianta, querido, no dia da condenação, no dia do julgamento, ou no dia vindouro do juízo de Deus, a gente achar que tem um jeitinho brasileiro. Não, não tem. Não tem um jeitinho brasileiro. Porque Cristo, ele é o justo juiz. O tempo que nós temos para fazer esse jeitinho brasileiro é esse dia que Deus está nos dando a honra de estar vivo hoje, é de nos arrepender e nos reconciliar nos caminhos do Senhor. Porque no dia do juízo do Senhor não vai ter, querido, quem era bom, quem era ruim, não vai ter quem era santo, quem era menos santo, porque Ele é justo e Ele já está julgando os nossos atos. Então, no dia do juízo, o Senhor já vai estar com todo o nosso relatório em mãos. É isso que Paulo está dizendo. De forma alguma, pois então como Deus julgará o mundo? Se Deus outra hora fez aliança com a injustiça e fez a aliança com a maldade, Ele teoricamente perdeu a chance de julgar. E aí Paulo vai falar: não, de forma alguma. Deus, ele julgará o mundo, porque ele é o justo juiz. 7. Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda eu julgado também como pecador? Ainda, querido, lançando uma controvérsia absurda, se o fato de que a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, não seria melhor que eu pecasse mais para ressaltar ainda mais a veracidade de Deus? Olha que coisa absurda. É mais ou menos dizendo: olha, quanto mais mentiroso você for, mais faz fazer abundar a verdade de Deus. Não. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é que se nós mentirmos mais, isso faz abundar a verdade de Deus sobre nós. Não. Mas para ressaltar ainda mais a veracidade de Deus, vamos ler Romanos 6.
Mas só um ou dois versos, porque ainda vai chegar lá, amém? Minha versão diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? De forma nenhuma, porque nós já estamos mortos para o pecado. Nós morremos com Cristo e morremos para Cristo. Então vamos mais para frente, querido. Ele responde também Paulo diz também que alguns o acusavam de ensinar isso, provavelmente por causa dos judaizantes que o difamavam, dizendo que ele pregava contra a lei. Ele conclui dizendo que todos os que perguntam assim demonstram sua perversão, portanto a sua condenação também é justa. Para a gente terminar, querido, versículo de número 8. E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem, a condenação dos tais é justa? Aqui, querido, tragicamente, a mensagem do Evangelho da salvação